Por anos, todos se curvavam ao arrogante milionário, temendo seu poder e seu dinheiro. Até que um dia, a faxineira, a única que ele nunca notara, decidiu colocá-lo em seu lugar. E o mundo dele nunca mais foi o mesmo. O colosso de vidro erguia-se sobre o centro histórico de São Paulo como um monumento reluzente à ambição humana. Sua superfície refletia o sol de inverno, ofuscando os pedestres com sua elegância impiedosa. No andar mais alto, atrás de janelas panorâmicas, sentava-se o homem que controlava cada aspecto daquele império com precisão de aço. Ricardo Almeida deslizou o dedo pela tela do tablet, analisando relatórios financeiros com o mesmo foco frio de um cirurgião, examinando um raio-x. Aos 45 anos, a vida o ensinara que emoções eram um luxo que ele não podia se permitir. Cada decisão precisava ser calculada, cada movimento planejado, cada erro punido sem piedade. Senhor Almeida, a secretária apareceu na porta, tentando disfarçar o tremor na voz. A equipe de análise está esperando na sala de reuniões. Ricardo nem ergueu os olhos. Seus dedos tamborilavam em ritmo no tampo de vidro da mesa, um som afiado como passos no gelo. Eles estão atrasados em 3 minutos, disse ele friamente. Lembre-os de que tempo é dinheiro. Meu dinheiro! A mulher assentiu e sumiu rápido, como se fugisse de uma tempestade se aproximando. Ricardo finalmente ergueu o olhar para o horizonte paulista além da janela. Em algum lugar, naquelas ruas antigas, milhões de pessoas levavam suas vidas pequenas e comuns, sem saber que seu destino muitas vezes dependia de decisões tomadas naquele palácio de vidro. Não havia maldade nem satisfação nisso, apenas um fato. Ricardo há muito deixara de distinguir poder de responsabilidade. Para ele, eram sinônimos da mesma palavra, controle. Seu telefone vibrou. Ele olhou a tela, o nome de uma empresa concorrente. Sorriu de forma gélida. Provavelmente tentavam bisbilhotar sua estratégia para os investimentos deste ano no centro de São Paulo, como se não conhecessem seus métodos. Ricardo se levantou, ajeitando a gravata com precisão mecânica. Seu reflexo no vidro parecia saído de um anúncio de relógio caro, impecável, inacessível, frio, exatamente como devia ser. Entrou na sala de reuniões com sua confiança característica. 12 analistas sentavam-se à mesa oval, cada um com o laptop aberto, cada um com um sorriso nervoso no rosto. Ricardo gostava daquele momento. O silêncio antes da tempestade, a tensão no ar, a consciência de que suas próximas palavras podiam decidir o destino daqueles ali. Senhores, começou sem se importar com as mulheres no grupo. Temos que discutir o projeto de revitalização do centro de São Paulo. Valor do contrato, 200 milhões de reais. Margem de erro, 0%. Um dos analistas mais jovens, recém-formado, ousou levantar a mão. Senhor Almeida, consideramos o impacto da atual situação no mercado imobiliário em... Ricardo o interrompeu com um olhar gélido. Eu pedi sua opinião. O silêncio na sala tornou-se palpável. Se eu quiser discussão, eu peço. Por enquanto, preciso de fatos, não de hipóteses. O rapaz encolheu-se na cadeira, as bochechas coradas de humilhação. Os outros membros da equipe trocaram olhares. Cenas assim aconteciam com frequência, e todos sabiam que o melhor era ficar quieto e esperar a tempestade passar. Ricardo abriu a pasta de documentos. Cada folha perfeitamente organizada, cada número meticulosamente verificado. Era o mundo dele, um mundo de números que não mentiam, não decepcionavam, não o deixavam sozinho, diferente das pessoas. No subsolo do mesmo prédio, Ana Oliveira vestia o uniforme azul marinho com o logo da empresa de limpeza. Suas mãos, apesar dos 40 anos, ainda eram delicadas, embora marcadas pelo trabalho. Olhou-se no espelho pequeno do vestiário. Em seus olhos ainda queimava uma chama que nem a vida mais dura conseguira apagar. Ana fechou o armário e respirou fundo. O primeiro dia de um novo emprego sempre era o mais difícil.
Mas depois de tudo por que passara nos últimos 2 anos, limpar escritórios parecia o menor de seus problemas. Pegou o carrinho com os suprimentos de limpeza e seguiu para o elevador rumo aos andares superiores. Os corredores eram amplos e exteriormente limpos, com piso de mármore que refletia a luz das lâmpadas halógenas. Nas paredes, quadros abstratos em molduras que valiam provavelmente mais que seu salário mensal. Ana passou por uma fileira de salas, onde jovens em ternos caros se debruçavam sobre computadores, completamente absortos no trabalho. As memórias a atingiram de surpresa. 5 anos antes, ela também sentava em uma mesa assim, analisando relatórios financeiros, aconselhando clientes sobre investimentos. Seu diploma em administração de empresas da FEA-USP ainda pendia emoldurado em seu apartamento pequeno no Grajaú, agora como um lembrete amargo de uma vida que acabara. Dona Ana? E a voz da supervisora da equipe de limpeza a trouxe de volta à realidade. No primeiro dia, te coloco nos andares mais altos. Você vai limpar os escritórios da diretoria. Ana assentiu. Sabia que era um teste. Os novatos sempre pegavam as tarefas mais difíceis para ver se aguentavam o tranco. Alguma instrução especial? Sim, a mulher baixou a voz. O escritório do Sr. Almeida só limpamos quando ele não está lá. Nunca mexemos em documentos, não tocamos no computador. E o mais importante, se o Sr. Almeida estiver no escritório, a gente sai na hora. Ele não gosta de ser incomodado. Ana memorizou as instruções e subiu de elevador para o andar mais alto. Quando as portas se abriram, sentiu imediatamente uma atmosfera diferente. O ar mais pesado, a tensão quase tangível. Era o coração do império, o lugar onde decisões de milhões de reais eram tomadas. O corredor para o escritório do diretor executivo estava vazio. Ana checou o cronograma. Almeida estaria em reunião com clientes o dia todo. Cautelosamente abriu a porta do gabinete dele. O espaço impressionava. Janelas panorâmicas enormes ofereciam vista para toda São Paulo, e o interior minimalista exalava uma elegância fria. Na mesa imponente de mogno, documentos meticulosamente arrumados, cada objeto em seu lugar exato. Ana começou aspirando o tapete, tentando não fazer barulho. Mas seus olhos voltavam sempre para os papéis na mesa. Como ex-analista financeira, não conseguia se conter e analisava automaticamente o que via. E então notou. Uma das folhas continha projeções financeiras para investimentos no Centro Paulista. Ana conhecia esse tipo de análise como a palma da mão. Fizera centenas delas em sua carreira anterior. Mas algo estava errado. Uma coluna tinha um erro de cálculo que inflaria os lucros previstos em quase 20%. Olhou para a porta e, escutando passos no corredor. Ninguém. Sua consciência lutava com a razão. Não era da sua conta, não devia se meter. Mas sabia que aquele erro podia custar à empresa milhões de reais e manchar sua reputação. Por um longo momento, ficou parada, com a flanela de poeira na mão. Em sua mente ecoou a voz de Paulo, seu falecido marido. Ana, você sempre viu os números onde os outros viam só bagunça. É o seu dom. Antes de pensar nas consequências, pegou uma caneta na mesa e marcou discretamente o erro na margem do documento. Não escreveu mais nada, só um pequeno ponto de interrogação ao lado do número problemático. Terminou a limpeza em tempo recorde, o coração batendo como um tambor. Ao sair do escritório, deu uma última olhada na mesa. O documento estava exatamente onde o deixara, só com um pequeno acréscimo, sua intervenção discreta. As portas do elevador se fecharam atrás dela com um clique metálico. E Ana sentiu uma mistura estranha de medo e satisfação. Pela primeira vez em 2 anos, usara suas habilidades de verdade. No andar mais alto, Ricardo Almeida voltava de uma reunião que se estendera, se sentindo mais irritado que o normal. Os clientes estavam despreparados, faziam perguntas idiotas e ele perdia tempo explicando o óbvio. Ao sentar à mesa, notou algo estranho imediatamente. Um dos documentos tinha uma marca quase invisível na margem.
Franziu a testa e olhou mais de perto. Alguém destacara um erro em seus cálculos. Ricardo ficou 1 minuto inteiro encarando o ponto de interrogação na margem. Ninguém entrava em seu escritório sem permissão. Ninguém tocava em seus documentos. Era uma das regras de ferro, conhecida por todo mundo na empresa. Checou a coluna marcada. O cálculo parecia correto à primeira vista, mas ao examinar melhor, sua mandíbula se apertou. O erro era sutil, mas catastrófico. Alguém confundira as taxas de juros em um dos investimentos, inflando os lucros previstos em quase 20 milhões de reais. Um erro que seria apresentado a investidores internacionais no dia seguinte. Um erro que podia destruir sua reputação e custar-lhe o maior contrato de sua carreira. Ricardo pegou o telefone e discou para seu assistente. João, venha aqui agora e traga o chefe da equipe de análise. Em 3 minutos, os 2 homens estavam diante de sua mesa, tentando esconder o nervosismo. Ricardo apontou para o documento. Quem foi o último a mexer nesses cálculos? João deu uma olhada nos papéis, seu rosto empalidecendo. Foi a equipe do Costa, senhor diretor. Eles prepararam as versões finais para a apresentação de amanhã. E quem verificou? Eu, pessoalmente. O chefe da equipe engoliu em seco. Estava tudo certo, verifiquei 3 vezes. Ricardo apontou o erro marcado. Quando os 2 viram o problema, seus rostos ficaram brancos como papel. 3 vezes! A voz de Ricardo era perigosamente baixa. E ninguém notou que usaram a taxa de juros errada. Senhor diretor, eu não sei como isso foi possível. Não sabe? Ricardo se levantou, apoiando as mãos na mesa. Não sabe como um erro que podia nos custar 20 milhões de reais passou por 3 verificações? João tentou falar algo, mas Ricardo o calou com um gesto. Quem esteve no meu escritório desde ontem? Ninguém, senhor diretor. De acordo com as instruções, alguém esteve. Ricardo apontou para o ponto de interrogação. Alguém não só esteve, como teve a ousadia de corrigir o erro de vocês. Os 2 trocaram olhares preocupados. Todo mundo sabia que invadir a privacidade do escritório do diretor equivalia à demissão imediata. Chequem as gravações das câmeras. Quero saber quem esteve no meu escritório e quando. E a equipe do Costa vem me ver em 1 hora. Todos eles. Quando ficaram sozinhos, Ricardo examinou o documento de novo. O erro fora marcado com precisão cirúrgica. Alguém sabia exatamente o que procurava. Não era uma descoberta casual. Era a análise de um profissional. Mas qual de seus funcionários teria a coragem de entrar em seu escritório sem permissão? E por que, em vez de reportar o erro oficialmente, deixara só uma nota discreta? O enigma o intrigava e irritava ao mesmo tempo. Ricardo não gostava de incógnitas. Sua vida era construída em controle, previsibilidade, regras claras. Alguém acabara de quebrar essas regras. 3 andares abaixo, Ana terminava de limpar outro escritório, mas sua mente ainda estava naquele documento. Deveria ter feito aquilo. Alguém notara sua interferência? E se sim, o que aconteceria com ela? Ana, a supervisora apareceu de repente. Preciso falar com você. O coração de Ana parou por um instante. Era o fim. Primeiro dia de trabalho, e já a demitiam. Olha, recebi um telefonema de cima. Parece que alguém entrou no escritório do diretor e deixou umas anotações nos documentos. Você sabe de algo? Ana sentiu o sangue fugir do rosto. Mas algo no tom da supervisora sugeria que não era uma acusação. Era uma pergunta. Não toquei em nenhum documento. Disse com cuidado. O que tecnicamente era verdade. Bom, porque se alguém da nossa equipe fez isso, a gente toda pode perder o emprego. O diretor Almeida não brinca com essas coisas. Ana assentiu, tentando manter a calma. Mas no fundo, sentiu uma mistura estranha de medo e orgulho. Sua anotação fora notada. Pela primeira vez em 2 anos, alguém valorizara suas habilidades analíticas, mesmo sem saber quem as possuía. À noite, em seu apartamento pequeno no Grajaú, Ana sentava à mesa da cozinha, ajudando o filho caçula com a lição de matemática. Paulo, seu menino de 17 anos, estudava no quarto se preparando para o vestibular. Miguel, de 15, lia um livro no sofá.
Era o mundo dela, modesto, mas cheio de amor. Uma foto de seu falecido marido estava na estante, sorridente e cheio de vida. Paulo os deixara com dívidas que pareciam impossíveis de pagar, mas nunca os deixara sem amor. Mãe, você achou um emprego novo hoje? Perguntou o caçula. Já achei, meu amor. Começo amanhã, no turno da tarde. Ana não contara aos filhos sobre o terceiro emprego que planejava pegar nos fins de semana. Eles não precisavam saber o quão difícil estava. Bastava que ela soubesse. Quando as crianças foram dormir, Ana sentou ao laptop velho e por um momento navegou por vagas na internet. Ainda procurava algo na sua área, algo que usasse suas habilidades de verdade. Mas cada anúncio pedia experiência recente, que ela não tinha, ou contatos que perdera junto com a empresa anterior. Fechou o laptop e olhou para o diploma na parede. Amanhã voltaria a limpar escritórios, mas pelo menos hoje fizera algo que importava, mesmo que ninguém nunca soubesse. No dia seguinte, Ricardo chegou ao escritório antes do amanhecer, ainda antes do prédio se encher do burburinho habitual. As gravações das câmeras estariam em sua mesa às 8, mas ele não aguentava esperar. O mistério da pessoa que ousara invadir seu santuário não o deixava dormir a noite toda. João já esperava com uma pasta cheia de impressões do monitoramento. Temos a gravação da manhã de ontem, senhor diretor. Uma mulher da equipe de limpeza esteve no seu escritório por cerca de 20 minutos. Ricardo abriu a pasta e examinou as fotos em preto e branco das câmeras. Uma mulher de meia idade, de uniforme de faxineira, limpando metodicamente seu escritório. Nas primeiras imagens, parecia uma funcionária comum fazendo o serviço. Mas então notou algo estranho. Em uma das fotos, a mulher parava à sua mesa, olhando os documentos. Não era uma olhada casual. Ficara ali por vários minutos, claramente lendo. Quem é ela? Ana Oliveira, 40 anos, primeiro dia de trabalho. Antes, não trabalhava em nenhuma empresa de limpeza. Referências limpas, mas João hesitou. Mas o quê? Nos documentos dela, tem diploma em administração de empresas e experiência como analista financeira em uma consultoria pequena que faliu 2 anos atrás. Ricardo sentiu algo clicar em sua mente. Analista financeira. Isso explicava a precisão da marcação do erro. Não era uma observação aleatória, era análise profissional. Onde ela está agora? Deve estar nos andares de baixo. Hoje tem turno da tarde. Ricardo se levantou da cadeira. Pela primeira vez em anos, alguém o intrigara tanto que ele queria conhecê-la pessoalmente. Ana terminava de limpar um escritório no 10º andar quando ouviu uma voz atrás de si. Dona Ana Oliveira? Virou-se e sentiu o coração disparar. Diante dela estava Ricardo Almeida em pessoa, alto, elegantemente vestido, com um olhar frio que parecia perfurar. Sim, sou eu, respondeu, tentando esconder o tremor na voz. Quero conversar com você, no meu escritório, agora. Não era um convite, era uma ordem. Ana o seguiu de elevador para o andar mais alto, sentindo-se como uma acusada levada ao tribunal. O corredor parecia infinito e seus passos ecoavam como trovões naquela esterilidade silenciosa. No escritório, Ricardo apontou uma cadeira diante da mesa, sentando-se em frente. Por um longo momento, observou-a em silêncio, como se tentasse ler sua mente. Ontem você esteve aqui, disse enfim. Sim, limpando. E deixou algo na minha mesa. Ana sentiu a boca secar. Podia negar, mas o olhar dele dizia que já sabia. Notei um erro nos cálculos, disse baixinho. Ah. Ricardo recostou-se na cadeira. Uma faxineira que nota erros em análises financeiras. Interessante. Havia algo perigoso em sua voz. Mas Ana sentiu um surto da antiga coragem. O erro era óbvio para qualquer um que conheça os básicos de análise financeira. Para qualquer um que conheça os básicos de análise financeira, repetiu devagar. E você conhece? Estudei administração de empresas. Trabalhei 8 anos como analista financeira.
e agora limpa escritórios. Havia tanto desprezo nessas palavras que Ana sentiu a raiva despertar dentro dela. A mesma raiva que a ajudara a sobreviver à falência da empresa, à morte do marido e a todas as humilhações dos últimos 2 anos. Sim, limpo escritórios, disse, erguendo o queixo, porque preciso sustentar 2 filhos e pagar as dívidas que o meu marido deixou. Mas isso não quer dizer que esqueci como ler relatórios financeiros. Ricardo ficou surpreso com a reação dela. Esperava desculpas, explicações, talvez súplicas para manter o emprego. Não esperava aquela raiva fria e controlada. Por que não reportou o erro oficialmente? Porque sou faxineira. E quem ia me ouvir? Ana se levantou da cadeira. Posso voltar ao trabalho? Tenho mais 5 escritórios para limpar. Por um momento se olharam em silêncio. Ricardo se sentia estranhamente surpreso. Aquela mulher não era o que esperava. Não era uma funcionária humilde, tremendo de medo em sua presença. Era igual a ele, de um jeito que não conseguia definir. Pode ficar, disse enfim. Mas quero clareza. No futuro, se notar alguma irregularidade, reporta diretamente para mim. Entendido? Ana assentiu. Entendido. Mas tenho uma pergunta. Fale, o senhor corrigiu o erro antes de apresentar o relatório aos investidores? Ricardo hesitou um instante e se respondia. Finalmente assentiu. Corrigi. Você salvou a empresa de um erro muito caro. Pela primeira vez na conversa, Ana sorriu. Foi um sorriso sutil, mas Ricardo notou. Nesse caso, não me arrependo de ter quebrado as regras. Quando Ana saiu do escritório, Ricardo ficou sozinho com seus pensamentos. Pela primeira vez em anos, alguém o surpreendera. E pela primeira vez em anos, sentia algo que podia ser respeito por alguém fora de sua posição social. Mas ao mesmo tempo, sentia inquietação. Aquela mulher representava tudo de que ele tentava se proteger: imprevisibilidade, emoções, fraqueza humana. E ainda assim, salvara seu negócio. Ana voltou à limpeza, mas as mãos tremiam. O encontro com Ricardo Almeida fora como um duelo, do qual saíra inteira, mas marcada. Vira em seus olhos algo que a preocupava, não o desprezo para o qual se preparara, mas interesse. E isso podia ser bem mais perigoso. 3 semanas se passaram desde o primeiro encontro no escritório do diretor. Ana continuou seu trabalho, mas agora todo dia deixava anotações discretas nos documentos que notava durante a limpeza. Não eram mais só erros de cálculo. Apontava ineficiências na gestão, problemas no planejamento de projetos, até pequenas irregularidades em contratos. Ricardo inicialmente se irritou com aquela consulta não autorizada, mas não podia negar que cada observação de Ana era certeira. Seus lucros subiram 8% em 3 semanas, graças principalmente às percepções dela. Naquela manhã, limpando o escritório de um vice-diretor, Ana ouviu vozes alteradas vindo da sala de reuniões. A porta estava entreaberta e ela acabou ouvindo fragmentos da conversa. É impossível o Almeida ter ficado tão esperto de repente, dizia uma voz que reconheceu como do diretor de marketing. Alguém está dando dicas para ele. Ouvi que ele tem uma nova colaboradora, respondeu outro. Talvez contratou uma consultora por fora. Ou tem uma amante que é analista, riu uma terceira voz. Não seria a primeira vez que um solteiro endinheirado cai na lábia de uma mulher. Ana sentiu as bochechas queimarem. Sabia que devia ir embora, mas ficou paralisada. De qualquer jeito, a posição dele agora é mais forte que nunca. O conselho diretivo já fala em estender o contrato por mais 5 anos. Isso não pode acontecer. Se o Almeida ficar tanto tempo, nenhum de nós tem chance de promoção. Ana se afastou devagar da porta, o coração batendo forte. Não imaginava que suas pequenas anotações tivessem tanto impacto na posição de Ricardo na empresa. E não imaginava que isso pudesse colocá-lo em risco com os subordinados. Naquela tarde, limpando o escritório de Ricardo, encontrou na mesa documentos sobre um novo projeto. Um condomínio residencial no Grajaú. Ao ver a localização, seu coração gelou. Era exatamente o bairro onde morava com os filhos.
O projeto previa a demolição de prédios antigos, incluindo o dela. No lugar, um complexo de luxo para a elite paulista. Os documentos traziam planos detalhados de aquisição, por preços que eram uma fração do valor real. Ana leu adiante, sentindo a raiva crescer. O projeto era legal, mas moralmente duvidoso. Explorava o fato de que a maioria dos moradores não tinha grana para advogados que os ajudassem a brigar por indenizações justas. Por um momento, segurou a caneta sobre o documento, pronta para deixar sua anotação padrão. Mas dessa vez hesitou. Não era um erro técnico, era uma questão ética, e ela estava diretamente envolvida. No fim, escreveu só uma frase na margem. Consideraram o impacto na comunidade local? Quando Ricardo encontrou a anotação no dia seguinte, pela primeira vez, sentiu irritação com as ações de Ana. Aquilo não era da conta dela, era a empresa dele, as decisões dele. Quem ela pensava que era para questionar sua ética nos negócios? Mas, ao mesmo tempo, a pergunta dela não saía de sua cabeça. Realmente considerara o impacto na comunidade local? Sua análise levava em conta algo além do lucro? À tarde, chamou Ana ao escritório. Essa última anotação passou dos limites, disse sem rodeios. Ana parou diante de sua mesa, mantendo a calma apesar da tempestade interior. De que jeito? Rubin, seu papel é limpar escritórios, não dar pitaco na ética dos negócios. O senhor tem razão, respondeu baixinho. Bom, mas às vezes é difícil separar uma coisa da outra. Ricardo estreitou os olhos. O que isso quer dizer? Ana respirou fundo. Sabia que podia perder o emprego, mas precisava falar. Moro em um dos prédios que o senhor planeja demolir, com meus filhos, e sei que a indenização oferecida não dá para alugar nada decente no bairro. O silêncio no escritório ficou denso como melado. Ricardo a observou por um longo momento, o rosto indecifrável. Isso é conflito de interesses, disse enfim. Sim, é conflito de interesses. E por isso, talvez, eu deva parar de deixar anotações nos seus documentos. Talvez devesse. Mas nenhum dos dois se mexeu. Ficaram frente a frente, como dois lutadores antes do embate, cada um pesando o próximo passo. Tem mais uma coisa, disse Ana. Ouvi por acaso uma conversa dos seus subordinados. Alguns acham que o senhor tem uma assessora secreta, estão insatisfeitos com seus sucessos recentes. Ricardo sentiu a bile subir. Sabia que alguns vice-diretores esperavam uma brecha para derrubá-lo, mas não esperava que fofocassem como adolescentes. E o que você sugere? Talvez a gente deva acabar com essas consultas informais, antes que um de nós machuque o outro. Era uma proposta sensata. Ricardo sabia disso. Mas a ideia de voltar a decidir sozinho, sem aquelas observações pequenas, mas certeiras de Ana, parecia estranhamente vazia. Você vai ficar na empresa de limpeza? E o perguntou. Preciso. Essa renda é essencial. E eu preciso desse projeto no Grajaú. Ficaram frente a frente, cada um ciente de que seus interesses eram irreconciliáveis. Pela primeira vez em semanas, Ana viu nos olhos de Ricardo algo como arrependimento. Entendo, disse. Cada um tem suas obrigações. Quando ela saiu do escritório, Ricardo ficou sozinho com seus pensamentos e uma sensação estranha de perda. Pela primeira vez, alguém olhara para seu negócio do ponto de vista das vítimas. E pela primeira vez na vida, não tinha certeza se queria continuar como sempre fizera. Na semana seguinte, Ana limpava o escritório de Ricardo em silêncio, sem deixar anotações. Os documentos ficavam intocados na mesa, erros passavam despercebidos, oportunidades de melhoria eram ignoradas. Para Ricardo, era uma mudança frustrante. Acostumara-se mais às observações discretas e certeiras dela do que admitia. O projeto no Grajaú, enquanto isso, ganhava força. Os advogados trabalhavam nos papéis de aquisição e Ricardo se preparava para o encontro com os moradores, que seriam informados dos planos. Oficialmente, era uma reunião informativa.
Na prática, uma formalidade antes de iniciar os procedimentos de compra. Ana soube da reunião por um cartaz na escada do prédio. A data era na quarta, às 18 horas, no centro comunitário local. Sabia que precisava ir, embora a perspectiva de encontrar Ricardo naquela situação a aterrorizasse. Naquela noite, o centro comunitário no Grajaú lotou de moradores, em sua maioria idosos, famílias com crianças, gente que passara a vida toda no bairro. Ana chegou com Paulo, seu filho mais velho, que queria ver como funcionava o mundo dos negócios de verdade. Quando Ricardo entrou na sala com sua equipe de advogados, Ana sentiu um aperto no estômago. Ele parecia imponente em seu terno cinza escuro, como um homem acostumado a controlar qualquer situação. Mas notara ela na multidão, seus olhares se cruzaram por uma fração de segundo. Ricardo viu Ana na terceira fileira, segurando a mão de um adolescente alto. Pela primeira vez, via-a em seu ambiente real, entre as pessoas cujas vidas ele mudaria com sua decisão. A apresentação foi profissional e convincente. Ricardo expôs o plano de desenvolvimento do bairro, novos empregos, valorização imobiliária na região. Falou de progresso, modernização, futuro melhor para todos. Mas ao terminar, a sala explodiu em perguntas e protestos. "Onde a gente vai morar durante a obra?" gritava uma senhora idosa. "Essas indenizações são uma piada. Com esse dinheiro, nenhum quarto alugo. Por que não nos consultaram antes de planejar nossas vidas?" Ricardo respondia com frases padrão sobre legalidade dos procedimentos, preços justos de mercado, benefícios econômicos. Mas a cada minuto sentia-se mais desconfortável. Aquelas pessoas não eram números em uma planilha. Eram gente de verdade, com problemas reais. Então Ana se levantou. "Tenho uma pergunta para o Sr. Almeida", disse, e sua voz soou clara no burburinho. "O senhor considerou alternativas? Talvez reformar os prédios existentes em vez de demolir?" Ricardo olhou para ela, sentindo-se na mira. Sabia que ela conhecia a resposta. Não considerara alternativas. O projeto só era viável com demolição total e reconstrução. A análise econômica mostrou que essa solução é a mais eficiente, respondeu. Eficiente para quem? Ana não arredava o pé. Para a sua empresa ou para os moradores? A sala ficou em silêncio. Todos sentiram a tensão entre os dois, embora não entendessem a origem. "Para toda a comunidade", disse Ricardo, mas sua voz soou menos segura. "Pode me dar detalhes concretos? Onde exatamente a gente vai conseguir morar com essa indenização? Quais benefícios específicos vamos receber nós, os moradores?" Paulo, filho de Ana, olhou para a mãe com admiração. Nunca a vira assim, forte, confiante, enfrentando um adversário poderoso. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Não tinha resposta, porque nunca se fizera essas perguntas. Em seu mundo, só importavam lucros, eficiência, retorno sobre investimento. As pessoas eram variáveis na equação, não o centro dela. "Me permitam ser franco", disse enfim. "Mas isso é negócio. Não sou uma ONG." A sala explodiu em vaias e gritos de indignação. Mas Ana só balançou a cabeça. "Pelo menos o senhor é sincero", disse. "Isso é mais do que se pode dizer da maioria das pessoas na sua posição." Depois da reunião, Ana ficou na sala, ajudando a arrumar as cadeiras. A maioria dos moradores saíra revoltada e furiosa. Paulo a ajudou em silêncio, claramente impressionado com o que vira. "Mãe", disse enfim, "você conhece esse cara pessoalmente?" Ana parou com uma cadeira na mão. "Por quê?" "Porque pareceu que entre vocês tinha uma tensão, como se fosse algo pessoal." Ana não respondeu de imediato. Como explicar ao filho que nas últimas semanas sua vida se entrelaçara de forma estranha com a de um homem que agora planejava expulsá-los? "Às vezes os negócios viram pessoais", disse enfim. Ao saírem do centro comunitário, Ana notou Ricardo parado junto ao seu BMW preto. Ele a esperava. "Paulo, vai para casa. Já chego." O garoto olhou incerto para o homem elegante ao lado do carro, mas obedeceu à mãe. Ana se aproximou de Ricardo.
Ficaram à sombra de um poste, envoltos na noite quieta e invernal do Grajaú. Foi uma noite difícil, disse Ricardo. Para o senhor ou para nós? Para todo mundo. Ricardo balançou a cabeça. Não esperava uma reação assim. Do que o senhor esperava? Que íamos agradecer por nos tirar os lares. Por um momento, ficaram em silêncio. Ricardo parecia um homem que via as consequências de suas ações de perto pela primeira vez. Ana, disse enfim, usando o nome dela pela primeira vez. Itzana, se eu encontrasse outro jeito, você ainda deixaria essas anotações nos meus documentos? A pergunta a surpreendeu. Depende, respondeu. O que outro jeito? Ainda não sei. Mas talvez haja um jeito em que todo mundo saia ganhando. Ana olhou nos olhos dele e, pela primeira vez, viu algo inesperado. Dúvida, talvez até consciência. Se o senhor encontrar esse jeito, disse, talvez valha a pena voltar à nossa parceria. Ao se afastar em direção ao prédio, Ricardo ficou junto ao carro, olhando-a ir. Pela primeira vez na vida, sua certeza fora abalada por algo além de números e cálculos. As 2 semanas seguintes foram para Ricardo um período de inquietação, como não sentia há anos. O projeto no Grajaú pesava em sua mesa como uma pedra que não conseguia mover. A máquina jurídica já estava a todo vapor, documentos prontos, prazos marcados. Mas algo o impedia de assinar os papéis finais. Ana voltara a deixar anotações discretas, mas agora eram diferentes. Focavam em projetos que pudessem melhorar as condições de vida dos funcionários da empresa. Sugestões de melhores benefícios, horários flexíveis, programas de treinamento. Como se tentasse mostrar que negócios podiam ser humanos sem perder rentabilidade. Uma tarde, Ricardo decidiu fazer algo que nunca tentara antes: visitar o Grajaú pessoalmente. Não como investidor ou incorporador, mas como observador. Queria ver o lugar pelos olhos de Ana. Dirigiu pelas ruas do bairro em seu BMW, sentindo-se um intruso em um mundo alheio. Os prédios antigos realmente pareciam desgastados, mas entre eles pulsava a vida. Crianças brincando nos quintais, idosos nas praças, lojinhas e botecos que davam caráter ao lugar. Estacionou perto da escola, onde provavelmente estudavam os filhos de Ana. Observou os alunos saindo da aula, um grupo de adolescentes rindo e planejando o rolê. Reconheceu Paulo, filho de Ana, conversando com os amigos. O garoto parecia feliz, enraizado naquela comunidade. Foi ali que Ricardo percebeu que seu projeto não destruía só edifícios, destruía um mundo de laços sociais construído por décadas. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Ricardo ficou no escritório depois do horário, mas não para trabalhar. Sentou à janela, olhando as luzes noturnas de São Paulo, e tentou encontrar uma solução que antes parecera impossível. De manhã, chegou ao trabalho com nova determinação. Chamou seu arquiteto-chefe e o diretor de planejamento. Quero que preparem um projeto alternativo para o Grajaú, disse sem preâmbulos. Alternativo? O arquiteto pareceu confuso. Mas o plano já está pronto. Um plano que prevê demolição total. Quero algo diferente. Reformas, não destruição. Integração do novo com o antigo. Vai ser bem menos lucrativo, alertou o diretor de planejamento. Talvez. Mas pode ser mais sustentável a longo prazo. Os dois trocaram olhares preocupados. Seu chefe agia estranho há semanas, mas aquilo era totalmente fora do comum. Quando ficaram sozinhos, Ricardo pegou o telefone e ligou para a empresa de limpeza. Quero chamar Ana Oliveira para uma tarefa especial. Hoje à tarde, no meu escritório. Ana chegou pontualmente às 4, limpa e elegante em seu uniforme azul. Ricardo apontou uma cadeira à mesa de conferências pequena. Isso não é sobre limpeza, disse. Quero te mostrar uma coisa. Espalhou na mesa os novos planos arquitetônicos. Ana se inclinou sobre eles, seus olhos analisando os esquemas rapidamente. Isso é o Grajaú? Perguntou sem esconder a surpresa. Sim, projeto alternativo. Reformas em vez de demolição. Preservação da comunidade com melhoria nas condições de vida.
Ana estudou os planos por um longo momento. Ricardo observava seu rosto, tentando ler a reação. Isso é incrível, disse enfim. Mas é viável financeiramente? Botou, segundo meus analistas, menos lucrativo em cerca de 30%. Mas ainda rentável. Ana ergueu o olhar. Por que o senhor está fazendo isso? Ricardo pensou um instante na resposta. Porque você tem razão. Às vezes, os negócios devem servir às pessoas, não só aos lucros. Por um momento, Ana não soube o que dizer. Aquele homem que 2 semanas antes dissera que isso é negócio, não ONG, acabara de propor uma solução dos sonhos. Preciso da sua ajuda, continuou Ricardo. E você conhece essa comunidade. Sabe o que as pessoas realmente precisam, não o que a gente acha que elas precisam. Não sou arquiteta nem urbanista, mas é analista. E mora lá, essa combinação é o que preciso. Ana olhou de novo para os planos. Via o potencial, mas também os problemas. Se eu for te ajudar, vai ser de verdade, não só concordando, disse. Isso significa que às vezes vou ter que te dizer coisas que você não quer ouvir. Já me acostumei, respondeu com um leve sorriso. E seus funcionários? Nem todos vão gostar de lucros menores. Ricardo massageou as têmporas. Era o problema que temia. O conselho se reúne na próxima semana. Vou ter que apresentar isso a eles. Se não toparem, o senhor perde o controle da empresa? É possível. Ana olhou para ele com novo respeito. O homem que via como um empresário implacável estava disposto a arriscar a carreira por um projeto que beneficiava os outros. Nesse caso, melhor prepararmos um plano realmente bom, disse. Nas 3 horas seguintes, sentaram-se sobre os documentos, Ana apontando problemas práticos, Ricardo buscando soluções financeiras. O trabalho foi intenso, mas estranhamente satisfatório para os dois. Quando Ana se foi, Ricardo aparou a porta. Ana, posso te perguntar algo pessoal? Ela assentiu. Você já se arrependeu de ter virado analista financeira em vez de, sei lá, professora ou assistente social? A pergunta a surpreendeu. Não, respondeu após um instante. Os números não mentem. Ajudam a entender o mundo. O problema surge só quando esquecemos que por trás de cada número tem gente de verdade. Após a saída dela, Ricardo ficou sozinho com aquela reflexão. Pela primeira vez na vida, começou a se perguntar se seu sucesso não fora construído, esquecendo algo básico, que os negócios devem servir às pessoas, não o contrário. Mas seria tarde demais para tal descoberta? O conselho diretivo da empresa de Ricardo era composto por 8 empresários influentes, cada um acionista e esperando o máximo de retorno sobre seus investimentos. A reunião acontecia em uma sala exclusiva no andar mais alto, com vista panorâmica para São Paulo. Ricardo apresentou seu novo projeto com toda a confiança profissional que aprendera ao longo dos anos. Mas no fundo sentia inquietação. Sabia que o que propunha contrariava tudo o que aqueles homens esperavam dele. Reformas em vez de reconstrução. O presidente do conselho, o sexagenário Sérgio Nunes, olhava para ele com incredulidade. Ricardo, você entende que isso significa 30% menos lucro? Entendo. Mas também entendo que a longo prazo pode ser mais lucrativo. Não estamos construindo só prédios, mas a reputação da empresa. Reputação? Outro membro, diretor de Banco Rio. Nossa reputação é dar aos acionistas o máximo de retorno. Ricardo desplegou documentos adicionais, análises preparadas com a ajuda de Ana. Olhem esses números. Um projeto socialmente responsável pode nos abrir portas para fundos internacionais que exigem critérios ESG. ESG é moda passageira, bufou Nunes. Ano que vem, esquecem. Pode ser. Mas tem outra questão. Ricardo respirou fundo. Estudos mostram que projetos que consideram as necessidades da comunidade local têm menos risco de protestos, bloqueios judiciais, problemas com a mídia. Era um bom argumento. Todos na sala lembravam dos recentes protestos contra outros empreendimentos em São Paulo. Por mais uma hora,
Ricardo respondeu perguntas, apresentou cenários alternativos, tentou convencer o conselho de sua visão, mas via dúvida em seus olhos. Precisamos de tempo para pensar, anunciou enfim Nunes. Votação na próxima semana. Quando todos saíram, Ricardo ficou sozinho com o novo diretor financeiro, Pedro Costa, um jovem ambicioso que entrara na empresa meio ano antes. Ricardo, podemos falar francamente? Não, perguntou Pedro. Claro, o conselho não vai aprovar esse projeto. Todo mundo sabe. A questão é, o que está acontecendo com você? Por 15 anos, você foi o exemplo de eficiência implacável e agora vira ativista social? Ricardo sentou-se pesadamente na cadeira. Talvez eu só tenha amadurecido, ou alguém está te influenciando, disse Pedro, observando-o com atenção. Ouvi boatos sobre uma mulher que te ajuda nas análises. Ricardo sentiu um surto de raiva. Que boatos? Nada específico. Mas as pessoas dizem que seus sucessos recentes não são por acaso. Que você tem uma fonte não oficial de informações. E daí? Se o conselho souber disso, pode ser problema. Especialmente se essa mulher tiver laços com o projeto no Grajaú. Ricardo percebeu que a situação era mais complicada do que pensava. Sua relação profissional com Ana podia ser usada contra ele. Enquanto isso, Ana terminava seu turno nos escritórios da empresa. Mas seus pensamentos giravam em torno do projeto em que trabalhavam com Ricardo. Na última semana, sentira-se útil de verdade pela primeira vez em anos. Seu conhecimento e experiência importavam, podiam mudar a vida de centenas. Mas também sabia do risco. No prédio onde morava, os boatos sobre sua amizade com o diretor Almeida se espalhavam rápido. Alguns vizinhos a olhavam torto, como se ela tivesse se vendido ao inimigo. Naquela noite, ao voltar para casa, um vizinho idoso, Sr. Jorge, a parou. Ana, é verdade que você trabalha para o tal de Almeida? Trabalho na empresa de limpeza que atende o prédio dele, respondeu com cuidado. Mas o povo diz que você tem um acordo especial com ele. Ana sentiu as bochechas corarem. Não sei o que o povo diz, mas posso garantir que estou fazendo tudo para salvar nosso bairro. Tomara, disse Sr. Jorge, mas sua voz carregava dúvida. Em casa, os filhos a esperavam. Paulo, o mais velho, fazia lição na mesa da cozinha. Miguel assistia à TV. Mãe, disse Paulo, sem tirar os olhos dos livros. É verdade que você conhece esse cara que quer demolir nossos apartamentos? Ana sentou-se ao lado do filho. Conheço ele do trabalho e estamos trabalhando para encontrar uma solução melhor. Mas a gente pode confiar nele? Perguntou Miguel virando-se da TV. Era a pergunta que Ana se fazia todo dia. Podia confiar em Ricardo? Sua mudança repentina de coração era sincera ou só mais uma estratégia de negócios? Não sei, respondeu honestamente. Mas às vezes precisamos arriscar confiança para mudar algo. Na mesma hora, em seu apartamento, Ricardo tentava se preparar para a apresentação final ao conselho. Mas voltava sempre ao aviso de Pedro. Se o conselho soubesse da colaboração com Ana, podia usar contra ele. E Ana podia perder o emprego e a reputação na comunidade. Pela primeira vez em anos, Ricardo enfrentava dilemas sem soluções econômicas simples. Cada decisão podia machucar alguém de quem ele se importava. E o fato de perceber que se importava com Ana, como parceira profissional e como pessoa, era em si uma descoberta preocupante. O telefone tocou. Era Pedro. Ricardo, te aviso. Nunes mandou uma investigação particular sobre seus sucessos recentes. Quer saber de onde vêm essas informações? Ricardo sentiu um calafrio. Quanto tempo eu tenho? Dá no máximo uns dias. Acho que você deve se preparar para o pior. Após desligar, Ricardo ficou à janela do escritório, olhando as luzes noturnas da cidade. Pela primeira vez na vida, seu mundo perfeitamente controlado começava a desabar. E pela primeira vez, não tinha certeza se queria reconstruí-lo da mesma forma. O detetive particular, contratado por Sérgio Nunes, foi eficiente. Em 3 dias, reuniu fotos de todos os encontros de Ana com Ricardo.
gravações de conversas com vizinhos dela, até cópias de documentos mostrando que Ana tinha formação em finanças. Na sexta de manhã, Nunes entrou no escritório de Ricardo sem avisar, carregando uma pasta grossa. "Precisamos conversar", disse, sentando-se em frente sem ser convidado. Ricardo sabia que o momento chegaria, mas ainda assim sentiu o estômago revirar. "Fale!" Nunes abriu a pasta e espalhou fotos na mesa. Ana saindo do escritório de Ricardo. Ana conversando com ele junto ao carro após a reunião no Grajaú. Ana se debruçando sobre documentos em seu gabinete. Ana Oliveira, 40 anos, viúva, mãe de 2 filhos, lia Nunes das anotações. Ex-analista financeira, agora faxineira, mora no prédio que vamos demolir. E nos últimos 2 meses se encontra regularmente com você. Ricardo tentou manter a calma. São encontros profissionais. Profissionais. Nunes riu. "Ricardo, você acha que sou otário? Essa mulher é conflito de interesses puro. Mora no prédio que vamos derrubar, tem formação para entender nossos planos e tem acesso constante aos seus documentos. Ana ajudou a empresa a evitar vários erros caros. Ana..." Nunes bateu na mesa. "Você a chama pelo nome. Ricardo, você se apaixonou por ela?" A pergunta acertou Ricardo como um soco. Se apaixonara. "Não pensara assim, mas isso é ridículo", disse. Mas sua voz soou menos convincente do que queria. "O conselho se reúne em 2 horas", continuou Nunes. "Vou mostrar essas fotos e perguntar uma coisa simples. Podemos confiar em um diretor que deixa uma mulher com interesses conflitantes influenciar suas decisões de negócios?" "Sérgio, escute, não tem conversa. Você tem uma escolha. Ou acaba agora com qualquer contato com essa mulher e volta ao plano original no Grajaú, ou o conselho te demitir." Quando Nunes saiu, Ricardo ficou sozinho com as fotos espalhadas na mesa. Olhando-as, viu algo que antes não notara. Nos olhos de Ana, em cada imagem, havia algo que se podia chamar de confiança. Ela confiava nele e ele estava prestes a traí-la. Ana não sabia da investigação nem do ultimato de Nunes. Terminava de limpar um escritório no 10º andar quando a supervisora a chamou ao seu gabinete. "Ana, tenho uma notícia ruim para te dar. Recebi um telefonema da diretoria. Você está demitida a partir de hoje." Ana sentiu como se levasse um soco no estômago. "Por quê? Fiz algo errado?" "Oficialmente corte de vagas, não oficialmente." A mulher baixou a voz. "Ouvi que tem a ver com seus contatos com a diretoria do prédio." "Que contatos?" "Ana, não se faça. Todo mundo sabe que você se encontra regularmente com o Sr. Almeida. Não sei o que rola, mas claramente incomoda alguém." Ana pegou suas coisas do armário em silêncio. As outras faxineiras a olhavam com uma mistura de pena e curiosidade. Algumas cochichavam. Ao sair do prédio, sentiu que seu mundo desabava de novo. Mais uma vez ficava sem emprego, sem renda, sem perspectivas. E dessa vez nem sabia o porquê. No elevador, descendo, cruzou com Ricardo subindo. Seus olhares se encontraram por um instante através das portas de vidro. Ana viu nos olhos dele algo como um pedido de desculpas. E Ricardo viu nos dela algo como decepção. 3 horas depois, o conselho votou unanimemente pelo retorno ao plano original no Grajaú. Ricardo foi advertido de que sua posição seria monitorada, mas não demitido. Seu projeto alternativo foi rejeitado como irrealista e economicamente infundado. Naquela noite, Ricardo sentou em seu gabinete muito depois do horário, olhando a cidade pelas janelas panorâmicas. Em sua mão, o telefone. Nas últimas 2 horas, tentava reunir coragem para ligar para Ana. Mas o que diria? Que escolhera a carreira em vez da parceria deles. Que não tivera coragem de enfrentar o conselho. Que fora covarde. No fim, largou o telefone na mesa sem discar. Ana sentava em seu apartamento pequeno no Grajaú, tentando explicar aos filhos por que ficava sem emprego de novo. Paulo a olhava com raiva. "É por causa desse Almeida, né?" disse. "Ele te usou e agora te joga fora porque não precisa mais." "Paulo, não é tão simples.
Mas sim, gritou o garoto. Mãe, por que você sempre confia em gente que te explora? Primeiro o pai nos deixou com dívidas, agora esse cara... Não compara os dois. Ana ergueu a voz, o que era raro. Mas no fundo, sabia que o filho podia ter razão. Talvez ela fosse ingênua mesmo. Talvez Ricardo planejasse usá-la desde o início e se livrar quando se tornasse incômoda. Naquela noite, nenhum dos dois pregou o olho. Ricardo deitava em seu quarto luxuoso, encarando o teto e pensando em como sacrificar a única pessoa que o entendia de verdade. Ana deitava no sofá estreito da sala, cedendo a cama aos filhos, e se perguntava se sua vida era uma sequência infinita de fracassos e decepções. Ambos pensavam no mesmo, se havia jeito de consertar o que se quebrara entre eles. Mas nenhum sabia como dar o primeiro passo. E enquanto isso, no Grajaú, no dia seguinte, começariam os procedimentos de aquisição dos apartamentos. Um mês depois, o Grajaú vivia uma atmosfera de cerco. Advogados da empresa de Ricardo iam de porta em porta com ofertas de compra. Idosos choravam ao receber papéis que não entendiam. E famílias jovens procuravam desesperadamente novos lares com o dinheiro que não dava para nada decente. Ana passara o mês em busca frenética de emprego. Suas economias minguavam e a perspectiva de perder o apartamento se tornava real. Tentara voltar às finanças, mas sem referências recentes e com 2 anos de buraco no currículo, ninguém a queria. Paulo, o filho mais velho, voltava cada vez mais de mau humor. Os amigos da escola sabiam da situação da família e alguns não poupavam piadinhas sobre a mãe que limpava para o ricaço. Mãe, preciso te contar uma coisa, disse certa noite, sentando à mesa da cozinha. Recebi uma proposta de trampo na obra. Posso largar a escola e... Não! Ana o interrompeu com firmeza. Eu não vou deixar você abrir mão do vestibular, mas a gente precisa de grana. Temos mais 3 semanas para desocupar e você ainda está sem emprego. Ana sabia que o filho tinha razão, mas não podia deixar que ele sacrificasse o futuro pelos problemas atuais. Enquanto isso, Ricardo tentava afogar a culpa no trabalho intenso. O projeto no Grajaú avançava no cronograma. Os lucros batiam as previsões, o conselho estava satisfeito. Tudo perfeito, mas Ricardo se sentia pior que nunca. Seu assistente, João, notara a mudança no chefe. Senhor diretor, tudo bem? O senhor parece cansado. Ricardo olhou para ele por cima dos documentos. João, você já se arrependeu de alguma decisão de negócios? O jovem ficou surpreso com a pergunta. De decisões que eram financeiramente boas, mas custavam mais que dinheiro? Toda decisão de negócios custa mais que dinheiro, respondeu João com cautela. Mas às vezes não tem escolha. Não tem escolha, repetiu Ricardo. Ou talvez a gente só não tenha coragem de fazer. Naquele mesmo dia, Ana recebeu um telefonema que mudou tudo. Era Catarina Nunes, jornalista da Folha de São Paulo. Dona Ana Oliveira, estou fazendo uma matéria sobre o projeto no Grajaú. Ouvi que você tem um olhar bem particular sobre isso. Ana foi cautelosa. Não sei se posso ajudar. Tenho infos de que você trabalhou de perto com o Sr. Almeida em um projeto alternativo. Um que podia salvar o bairro. O coração de Ana acelerou. De onde a senhora tirou isso? Sabe, um funcionário da empresa nos procurou anonimamente. Diz que o Sr. Almeida tinha outro plano, mais humano, mas o conselho rejeitou. Ana pensou por um longo momento. Deveria falar. Não faria mais mal a Ricardo? Me passa o número, disse enfim. Eu ligo de volta. Após desligar, Ana sentou em silêncio, pesando as opções. De um lado, revelar publicamente a verdade podia prejudicar Ricardo. Do outro, talvez só assim salvassem o bairro. Ligou para sua melhor amiga, Marta. Marta, preciso de um conselho. Devo contar a verdade se isso pode machucar alguém que já me machucou? Depende se essa verdade pode ajudar os outros, respondeu Marta sem hesitar. Pode ajudar centenas de famílias. Então, a resposta é óbvia. Naquela noite, Ana ligou de volta para a jornalista e marcou uma reunião para o dia seguinte.
Na mesma hora, Ricardo recebeu um telefonema de Pedro, o diretor financeiro. Ricardo, temos problema. Um dos nossos se comunicou com a imprensa sobre o projeto no Grajaú. Ricardo sentiu o sangue gelar. Quem? Não sabemos. Foi anônimo. Mas a jornalista perguntou sobre o projeto alternativo, sobre sua colaboração com uma moradora do bairro. Ricardo fechou os olhos. Sabia que era inevitável. A verdade sempre vem à tona. O que o conselho planeja? Nunes quer se reunir amanhã de manhã. E não vai ser agradável. Após a conversa, Ricardo ficou à janela do escritório, olhando as luzes noturnas de São Paulo. Em algum lugar, no Grajaú, Ana provavelmente também não dormia. Ponderando sua decisão, pela primeira vez em um mês, Ricardo permitiu-se pensar em Ana não como um problema a resolver, mas como a mulher que valorizava, mais que valorizava. Talvez fosse tarde para consertar o que estragara entre eles, mas talvez não fosse tarde para fazer algo certo pelo Grajaú. Naquela noite, Ricardo se preparava para a decisão mais importante de sua carreira. Não sabia ainda qual tomaria, mas sabia que o dia seguinte podia mudar tudo. Ana, enquanto isso, deitava acordada, pensando que amanhã diria publicamente a verdade sobre o homem que fora seu parceiro na tentativa de mudar o mundo para melhor. Um homem que a decepcionara, mas talvez não merecesse o que lhe cairia em cima. Ambos sentiam que o clímax se aproximava, mas nenhum sabia se seria triunfo ou tragédia. De manhã, Ricardo chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Tinha 2 horas antes da reunião do conselho, mas já sabia qual decisão tomaria. Pela primeira vez em meses, sentia uma paz estranha, como se o peso da incerteza tivesse saído dos ombros. Sentou à mesa e escreveu uma carta de demissão. Depois, redigiu um segundo documento, uma apresentação detalhada do projeto alternativo para o Grajaú, com argumentos econômicos e sociais. Sabia que o conselho rejeitaria, mas queria tudo por escrito. Às 8, ligou para um escritório de advocacia independente de sua companhia. Quero fazer uma oferta de compra de ações da Almeida Desenvolvimento, disse ao advogado. De todas as ações que não pertencem ao conselho. Era o plano que carregava na cabeça há semanas, mas não tivera coragem de executar. Usaria suas economias pessoais e contatos bancários para tomar o controle da empresa. Significava risco de falência, mas também chance de fazer algo certo. Enquanto isso, Ana sentava em uma cafeteria pequena em frente à redação da Folha, esperando a jornalista. Na bolsa, cópias de documentos que tirara do escritório de Ricardo, os planos originais do projeto alternativo, que encontrara na lixeira após uma reunião do conselho. Catarina Nunes era uma mulher jovem e enérgica, claramente sentindo que pegara uma história grande. Dona Ana, pode me contar sobre sua colaboração com o Sr. Almeida? Ana respirou fundo. O Sr. Almeida preparou um projeto alternativo para o nosso bairro. Um que preservaria nossas casas e a comunidade, modernizando a infraestrutura. Mas por que esse projeto não saiu do papel? Não, porque o conselho achou menos lucrativo. E por que descobriram que o Sr. Almeida colaborava comigo, uma moradora do bairro que iam demolir. Ana mostrou os documentos à jornalista. Catarina os examinou com interesse crescente. Isso é incrível. Esse plano alternativo parece real e viável. Por que você decidiu falar agora? Ana pensou um instante. Porque as pessoas têm direito de saber que havia outras opções. E por quê? Acredito que o Sr. Almeida ainda pode fazer algo certo, se tiver apoio da opinião pública. A entrevista durou 2 horas. Ana contou tudo. Como conhecera Ricardo, a parceria deles, como fora forçado a escolher entre ela e sua posição. Mas fez com respeito à situação dele, sem atacá-lo pessoalmente. Quando Ana saiu da redação, Ricardo entrava na reunião do conselho. Sérgio Nunes e os outros já estavam à mesa e suas caras não prometiam nada bom. Ricardo, temos um problema sério, começou Nunes sem rodeios. Uma jornalista da Folha ligou fazendo perguntas sobre o projeto alternativo no Grajaú. Alguém vazou infos confidenciais.
Eu sei, respondeu Ricardo calmamente. Sabe? E o que vai fazer com isso? Ricardo colocou na mesa sua carta de demissão. Renuncio ao cargo de diretor executivo. A sala encheu-se de um silêncio tão denso que se podia cortar com faca. Tá brincando? Perguntou Nunes. Não tô. E tenho uma proposta. Compro todas as ações de vocês na empresa. Pelo preço de mercado mais 20%. Os outros membros trocaram olhares atônitos. Ricardo, você pirou? Madame, perguntou o diretor de banco. De onde tira esse dinheiro? Tenho meus jeitos. A questão é, topam vender? Por mais uma hora, rolaram negociações intensas. Os membros do conselho estavam surpresos, mas a perspectiva de lucro imediato era tentadora. No fim, todos aceitaram, mas com uma condição, disse Nunes. Você continua o projeto no Grajaú pelo plano original. Não vamos deixar você desperdiçar esse investimento. É uma condição que não posso aceitar, respondeu Ricardo. Então não tem negócio. Ricardo se levantou. Então se preparem para uma briga pública. Porque em uma hora sai uma entrevista que expõe todas as sujeiras de vocês. Quando Ricardo saiu da sala de reuniões, sentiu-se mais leve que em anos, mas também mais apavorado. Acabara de arriscar tudo o que construíra em 15 anos de carreira. Às 15h, o artigo de Catarina Nunes foi publicado online com o título Visão Alternativa para o Grajaú, o projeto que podia salvar o bairro. Trazia descrição detalhada do plano alternativo, entrevista com Ana e citações diretas de documentos da empresa. Em 2 horas, o texto tinha centenas de compartilhamentos. Moradores do Grajaú o espalhavam nas redes, ativistas locais organizavam protestos e outras mídias ligavam pedindo comentários. Ricardo sentava em seu escritório, acompanhando o desenrolar online. Seu telefone tocava sem parar. Jornalistas, membros do conselho, clientes, mas ele não atendia. Esperava um telefonema. O de Ana. Ana, enquanto isso, sentava em seu apartamento vendo as reações ao artigo. Era um sucesso além dos sonhos. As pessoas finalmente sabiam a verdade, mas também percebia que provavelmente destruíra a carreira de Ricardo. Fizera a coisa certa? Seu telefone tocou. Número desconhecido. Ana Oliveira? Sim. Diz aqui é Pedro Costa, diretor financeiro da Almeida. O senhor Almeida quer se encontrar com você. Pode hoje à noite? Ana sentiu o coração acelerar. Onde? No escritório dele. Às 8. Após desligar, Ana ficou longo tempo em silêncio. Era vingança? Ou a última chance de consertar o que se quebrara entre eles? Sabia que precisava ir. Custasse o que custasse. Ana parou diante do prédio de vidro às 8 da noite. O edifício estava quase vazio, só algumas janelas acesas na escuridão. O segurança já fora avisado e a deixou passar para o elevador sem palavra. Quando as portas se abriram no andar mais alto, Ana viu Ricardo esperando no corredor. Ele parecia diferente de sempre, sem paletó, gravata frouxa e nos olhos algo que nunca vira. Cansaço, rendição, alívio. Obrigado por vir, disse baixinho. Caminharam em silêncio para o escritório dele. Ana notou que a mesa estava incomumente vazia, sem documentos, sem pastas. Só um laptop e um envelope. Li o artigo, começou Ricardo quando se sentaram frente a frente. Não foi justo. Ana não esperava tal reação. Temi que o senhor ficasse bravo. Fiquei bravo. Comigo mesmo. Ricardo olhou pela janela para as luzes noturnas da cidade. Ana, quero te dizer algo que devia ter dito há um mês. Ela esperou em silêncio. A escolha entre você e o conselho foi a mais fácil que eu podia fazer. E escolhi errado. Entendo que o senhor estava numa situação difícil. Não, Ricardo balançou a cabeça. Não era difícil, era um teste de caráter. E eu reprovei. Ana sentiu um nó na garganta. Nunca ouvira Ricardo falar de si com tal sinceridade. O que vai acontecer agora com o senhor? Com a empresa? Ricardo apontou para o envelope na mesa. Hoje de manhã entreguei minha demissão e fiz uma oferta de compra de todas as ações da empresa. É possível? O
Se usar todas as minhas economias, vender o apartamento e pegar um empréstimo por mais 15 anos? Sim, possível. Sorriu amargo. Vou ser o presidente mais pobre da história dos negócios brasileiros. Ana ficou atônita. Por que o senhor faz isso? Porque quero realizar nosso projeto. O projeto de verdade para o Grajaú. Mas preciso da sua ajuda. Por um longo momento, ficaram em silêncio. Ana tentava absorver o que ouvia. Ricardo, disse usando o nome dele pela primeira vez. O senhor entende que eu perdi o emprego por causa da nossa parceria? Que meus vizinhos me olham como traidora? Que meu filho teve que se defender na escola de acusações de que a mãe dele é amante de um ricaço? Ricardo cerrou os dentes. Não sabia desses detalhes. Me desculpe. Desculpa não basta, disse Ana, mas sem raiva na voz, só tristeza. Eu confiei no senhor. E o senhor me deixou sozinha na hora mais difícil. Eu sei. E sei que palavras não consertam nada. Ricardo se levantou e foi para a janela. Mas talvez ações consertem. Ele tirou uma folha dobrada do bolso. É um contrato de parceria, oficial. Consultora estratégica da Almeida Desenvolvimento. Salário de R$12.000 por mês, mais participação nos lucros dos projetos. Ana pegou o documento com mãos trêmulas. Isso é mais do que eu ganhava como analista financeira antes. De tudo. É menos do que você vale. Ricardo voltou ao lugar. Ana, sei que não tenho direito de pedir outra chance, mas peço, não por mim, pelo Grajaú, por todas aquelas famílias que podemos salvar. Ana leu o contrato, mas as letras borravam. No último mês, convencera-se de que Ricardo era um empresário sem escrúpulos que a usara. E agora ele arriscava tudo para consertar os erros. Tem uma condição, disse enfim. Fale. O senhor tem que vir para o Grajaú e se desculpar pessoalmente com os moradores. Em público, numa reunião. Contar sobre o novo projeto e explicar por que o anterior não rolou. Ricardo engoliu em seco. Era uma das condições mais difíceis que imaginava. Admitir publicamente um erro diante das pessoas que ferira. Tudo bem, disse. Quando? Amanhã à noite. Eu organizo a reunião. Ana assinou o contrato. Ao largar a caneta, Ricardo estendeu a mão. Parceiros? Perguntou. Ana olhou para a mão dele. Hesitou um instante. Depois apertou. Parceiros. Mas dessa vez, em pé de igualdade. Quando Ana saiu do prédio, Ricardo ficou sozinho com seus pensamentos. Pela janela, São Paulo cintilava em milhões de luzes. Em algum lugar, no Grajaú, famílias se preparavam para deixar seus lares. Mas talvez, se desse certo, não precisassem. Pela primeira vez em meses, Ricardo sentiu algo que não experimentava há tempos. Esperança. Ana pegava o ônibus para casa, com o contrato assinado na bolsa. Amanhã teria que organizar uma reunião que podia decidir o destino do bairro todo. Teria que convencer os vizinhos a dar outra chance a Ricardo. Mas hoje, pela primeira vez em um mês, ia dormir com a sensação de que sua vida podia melhorar. E que às vezes as pessoas consertam seus erros, se tiverem chance. Enquanto o ônibus passava pelo centro iluminado da cidade, Ana olhou pela janela para o arranha-céu de vidro, onde, uma hora antes, assinara o contrato mais importante de sua vida. Não tinha certeza se podia confiar plenamente em Ricardo, mas tinha certeza de uma coisa: ele merecia a chance de provar que mudara. E ela merecia a chance de voltar a ser quem era de verdade, uma profissional que podia mudar o mundo para o melhor. No dia seguinte, Ana passou o tempo organizando a reunião no centro comunitário. Os moradores do Grajaú reagiram à proposta com uma mistura de esperança e ceticismo. Muitos lembravam do encontro anterior com Ricardo e não estavam convencidos de que valia dar outra chance. Ana, você tem certeza de que esse homem mudou? Perguntou Dona Kowalska, sua vizinha. Porque se for mais lorota, a gente tá ferrado de vez. Não tenho certeza, respondeu Ana honestamente. Mas sei que se não tentarmos, perdemos tudo com certeza. À noite a sala lotou. Vieram todos, de casais idosos que passavam a vida no bairro, a famílias jovens com crianças pequenas.
A atmosfera era tensa, e quando Ricardo entrou, ouviu-se um murmúrio de descontentamento. Ele parecia diferente de um mês antes. Em vez de terno caro, usava uma jaqueta cinza escura simples e camisa branca. Não havia aquela arrogância que emanava no primeiro encontro. Ana se levantou para apresentá-lo. Pessoal, o Sr. Almeida pediu para falar com a gente. Dessa vez, não como presidente de uma empresa que quer nos expulsar, mas como um homem que quer consertar seus erros. Ricardo foi ao microfone. Por um momento, ficou em silêncio, olhando o mar de rostos, a maioria expressando desconfiança ou hostilidade. Não vou fingir que é fácil para mim dizer isso. Começou. Nos últimos 15 anos, me guiava por uma só regra: maximizar o lucro. As pessoas eram números em planilhas para mim. Não gente de verdade com famílias, sonhos, problemas. A sala ouvia atenta. Há um mês. Eu estava aqui como um homem que queria destruir o bairro de vocês pelo meu ganho. Hoje estou aqui como alguém que percebeu que algumas coisas valem mais que dinheiro. Um senhor idoso na primeira fileira se levantou. Palavras bonitas, Sr. Almeida. Mas o senhor tem algo concreto para oferecer? Ricardo fez sinal para Ana, que se juntou a ele no microfone. Temos, junto com a dona Ana, preparamos um novo projeto que chamamos de Grajaú 2.0. Em vez de demolir suas casas, queremos reformá-las. Em vez de expulsar a comunidade, queremos fortalecê-la. Ana pegou o microfone. O projeto prevê reforma completa dos prédios existentes, construção de infraestrutura moderna, mas preservando o caráter do bairro. Ninguém vai precisar sair durante a obra. Cada família tem garantia de que suas condições de moradia vão melhorar, não piorar. Da sala, choveram perguntas. Quanto isso vai custar? Como ter certeza de que vão cumprir? O que a empresa de vocês ganha com isso? Ricardo respondeu pacientemente a cada uma. Mostrou planos concretos, orçamentos, cronogramas. Mas o mais importante era como respondia, com respeito, sem tom superior, como se conversasse com parceiros iguais. A verdade é, disse em certo momento, que financeiramente vai ser bem menos lucrativo para minha empresa que o plano original. Mas aprendi que nem tudo se mede em dinheiro. Paulo, filho de Ana, sentava nas fileiras de trás e observava tudo fascinado. Era a primeira vez que via a mãe, no papel de especialista profissional, co-apresentando uma reunião tão importante. Após 2 horas de apresentação, veio a votação. Cada família podia votar a favor da nova proposta ou pela continuação da luta contra o plano de demolição. O resultado surpreendeu. 80% dos moradores votaram pelo novo projeto. Após a reunião, Ana e Ricardo ficaram do lado de fora do centro comunitário, vendo as pessoas irem embora. Muitos se aproximavam para apertar suas mãos e expressar esperança. Não acredito que deu certo, disse Ana. Isso é só o começo, respondeu Ricardo. Agora temos que realizar tudo. Temos algum dinheiro para começar? Ricardo sorriu. Ontem vendi meu apartamento e tenho aprovação de empréstimo bancário. Dá para o primeiro semestre. Ana olhou para ele com novo respeito. O senhor está arriscando tudo nesse projeto. Não pelo projeto, disse Ricardo baixinho. Pelas pessoas. E para provar para mim mesmo que posso ser um homem melhor do que fui. Naquela noite, Ana voltou para casa com um sentimento de triunfo que não sentia há anos. Paulo a esperava com chá e sanduíches. Mãe, você foi incrível hoje, disse. Nunca te vi tão confiante. É porque pela primeira vez em muito tempo estou fazendo o que sei de verdade, respondeu Ana. E esse Almeida parece diferente do que eu pensava. Ana assentiu. As pessoas podem mudar, Paulo. Não é comum, mas podem. Naquela noite, Ana deitava na cama, pensando em como sua vida mudara nas últimas 24 horas. De faxineira desempregada à beira da rua, virara coproprietária do projeto social mais ambicioso de São Paulo. Mas mais importante que a promoção profissional era outra coisa. A sensação de ter controle sobre sua vida de novo.
e que, apesar de todas as decepções dos últimos anos, ainda podia contar que algumas pessoas mereciam uma segunda chance. Ricardo passou a noite em seu apartamento vazio, que já não era dele. Amanhã teria que se mudar para um lugar bem mais modesto. Na semana que vem, compareceria ao banco para finalizar um dos maiores empréstimos de sua carreira. Mas pela primeira vez em anos, sentia que fazia algo realmente importante. E pela primeira vez, percebia que Ana se tornara para ele algo mais que uma parceira de negócios. A questão era, ela sentia o mesmo? E após tudo por que passaram, teriam chance de algo além da colaboração profissional? 6 meses depois, o Grajaú se tornara símbolo de uma abordagem moderna ao desenvolvimento urbano. O projeto Grajaú 2 era amplamente comentado na mídia, e delegações de outras cidades vinham ver como unir crescimento econômico com responsabilidade social. Ana sentava em seu novo escritório, elegante, mas não ostentoso, no centro de São Paulo, onde agora ficava a sede da empresa reformada de Ricardo. Na parede, fotos de várias etapas do projeto, primeiras reformas, rostos felizes de moradores, novos parquinhos, escadarias modernizadas. Ricardo entrou em seu escritório com xícaras de café e um sorriso que aparecia cada vez mais em seu rosto. "Tenho uma boa notícia", disse, sentando na poltrona em frente à mesa dela. O banco garantiu outro empréstimo para a segunda fase do projeto. "E uma ruim?" perguntou Ana, conhecendo já seu jeito. "Que vou pagar dívidas pelos próximos 10 anos, riu. "Mas para ser sincero, são os melhores 10 anos que posso imaginar." Ana olhou para ele com curiosidade. Nos últimos meses, Ricardo mudara irreconhecivelmente. Ainda era um empresário brilhante, mas a implacabilidade dera lugar à empatia e a obsessão por controle à habilidade de colaborar. "Ricardo, posso te perguntar algo pessoal?" "Claro. Você está feliz?" "Pergunto-te", perguntou. Feliz de verdade, não só satisfeito no trabalho. Ricardo pensou um instante mexendo a colher no café. "Sabe, passei a maior parte da vida achando que felicidade era um luxo que não podia me permitir. Que sucesso e felicidade se excluíam. E agora? Agora, acho que o sucesso de verdade é poder fazer coisas que te fazem querer levantar da cama de manhã. E que não há felicidade maior que saber que o que você faz realmente importa." Ana assentiu. Entendia perfeitamente. Nos últimos meses, pela primeira vez desde a morte do marido, sentia-se completa. Não só como mãe ou funcionária, mas como mulher com impacto no mundo ao redor. "Ana", disse Ricardo, e em sua voz surgiu uma nota de incerteza que não se ouvia há tempos. Você já pensa em nós? Não como parceiros de negócios, mas como..." O toque do telefone o interrompeu. Ana atendeu, mas durante toda a conversa com o empreiteiro, pensou na pergunta inacabada de Ricardo. Naquela noite, rolava a inauguração oficial da primeira parte modernizada do Grajaú. Toda a comunidade se reunia na praça entre os prédios reformados, que agora pareciam casas modernas, mas aconchegantes. Havia muita risada, música, crianças brincando nos novos parquinhos. Ana parava ao lado de Ricardo, observando tudo com orgulho e emoção. Paulo e Miguel corriam com outros adolescentes, claramente felizes por não terem que deixar o bairro. "Mãe!" Paulo correu até ela, corado de tanto correr. "O senhor Almeida diz que ano que vem tem um centro esportivo novo aqui." "É verdade", sorriu Ana. "Mas lembra que tudo isso só é possível porque as pessoas sabem colaborar." Quando a cerimônia acabou, Ana e Ricardo ficaram sozinhos na praça. Vazia. A lua iluminava os prédios recém-reformados e nas janelas acendiam luzes quentes, sinal de que as pessoas voltavam para os lares, agora melhores que nunca. "Ana", disse Ricardo baixinho, "quero terminar o que comecei a dizer hoje no escritório." O coração de Ana acelerou. Nos últimos meses, percebi algo que não esperava de mim. Me apaixonei por você, pela sua determinação,
pela forma como luta pelos outros, por como não me deixa ser um homem pior do que posso ser. Ana sentiu lágrimas nos olhos. Ricardo, sei que é complicado. Sei que temos a empresa para tocar, projetos para realizar. Sei que seus filhos podem precisar de tempo para se acostumar com a ideia de alguém novo na sua vida. Mas tem chance de você sentir algo mais que só respeito profissional? Ana olhou para ele, o homem que começara como seu oponente, virara parceiro e agora pedia para considerá-lo algo mais. Sim, disse simplesmente. Sinto. Ricardo se iluminou como uma criança que ganha o presente dos sonhos. Sério? É sério, mas você tem razão, é complicado. Meus filhos, nossa empresa, a opinião pública, tudo isso se resolve, interrompeu Ricardo. Se a gente quiser, Ana assentiu. Quero tentar, mas dessa vez temos que ser honestos desde o início, sem segredos, sem surpresas. Prometo. Ricardo estendeu a mão. Ana a pegou e ele a puxou gentilmente para si. O beijo foi suave, cheio de esperança e promessas. Quando se afastaram, Ana olhou para as janelas iluminadas ao redor. Você acha que vai dar certo? Nós, a empresa, tudo. Ricardo a abraçou pelo ombro. Há um ano, eu nunca imaginaria estar no Grajaú, beijando a mulher mais importante da minha vida, orgulhoso de ajudar pessoas em vez de explorá-las. Se isso aconteceu, tudo é possível. Ana apoiou a cabeça em seu ombro, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Você tem razão. Tudo é possível. Caminharam juntos em direção ao prédio dela, planejando um futuro que até pouco parecera impossível. Atrás deles, deixavam a praça onde seus caminhos se cruzaram pela primeira vez. Ela, como uma mulher que perdera tudo, mas não a esperança. Ele como um homem que tinha tudo, mas não alma. Agora, ambos tinham chance de felicidade, construída não em compromissos ou cálculos, mas em respeito mútuo, confiança e amor que brotara do melhor de cada um. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia cheio de possibilidades que valiam o risco. Espero sinceramente que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos assim. Deixe um like e comente o que achou dela. Nos vemos no próximo vídeo.